Olá, meus caros, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura, né? E hoje eu gostaria de refletir sobre um tema que é extremamente importante, né? Sobre a brevidade da vida. Querendo ou não, muitas pessoas dizem e questionam e reclamam e falam que a vida é muito curta, ela passa muito rápido, né? E que isso não é justo. Ora, o que dizer sobre isso? Eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão a partir de um pensamento de um filósofo que foi extremamente importante, né, no desenvolvimento do pensamento filosófico. Eu estou falando de Lúcio Aneu Sêneca. Ele que foi um filósofo estoico que nasceu mais ou menos ali no finalzinho do século I a.C., provavelmente em torno do ano 4 antes de Cristo, e morreu mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. Sêneca está dentro da corrente filosófica chamada estoicismo. Era um filósofo estoico do contexto da era do estoicismo imperial. Então isso já nos diz muitas coisas, ou seja, de fato ele, como teve muitas oportunidades de ter toda uma formação, foi estudar em Roma, e no momento em que ele estudou em Roma, era muito comum a filosofia salientar bastante questões morais ou o aspecto moral da vida. Devido a isso, então, Sêneca escreveu muitos textos onde a problemática ética, a problemática moral, ela se faz muito presente. E dentre as suas obras, nós temos justamente uma que tem esse título. Ela fala justamente sobre a brevidade da vida. Esse é o título da obra. Ora, mas antes de fato de comentar um pouco o que Sêneca disse sobre a brevidade da vida, nós não podemos esquecer que ele está dentro do contexto do estoicismo, que foi uma das escolas helenísticas, né, muito presente ali antes de Cristo, né, como teve o epicurismo, o ceticismo, o ecletismo, o cinismo, nós tivemos também a questão dos céticos. E para os céticos, né, havia um ponto fundamental que era ter uma vida eticamente louvável, ter uma vida moralmente correta. Portanto, no entendimento de um estoico, o viver uma vida de acordo com a razão e o bem, no fundo, é ter uma vida que esteja de acordo em sintonia com a natureza universal. O grande objetivo, portanto, e a meta da conduta humana deve ser justamente isso: ter uma vida no bem. E ter uma vida no bem não é possível, segundo os estoicos, se você não está em sintonia com a natureza. Portanto, viver de acordo com a natureza, ou viver conforme a razão, ou viver conforme a virtude, no fundo, para um estoico, era mais ou menos a mesma coisa. Justamente por quê? Porque o estoicismo partia de um pressuposto de que a natureza, ela possui toda uma racionalidade que é intrínseca a ela. E, portanto, quando eu olho para a natureza, para essa realidade natural, e vou percebendo essa racionalidade presente no real, eu vou vendo que essa racionalidade, ela não se funda em algo estático, mas sim na atividade de um logos, que é o logos do mundo, que é um logos que é inerente, intrínseco à própria natureza. Portanto, isso tem uma grande consequência, uma grande implicação. Ou seja, dentro desse contexto de salientar tanto a vida moral, o grande objetivo moral que vai surgir dessas considerações e desse pensamento estoico é que nós devemos, o ser humano deve procurar submeter-se a essa racionalidade. Por quê? Porque se de fato o ser humano é um ser racional e se o mundo é dirigido por uma razão universal, então o homem necessita viver segundo a natureza, né? Ou seja, se o ser humano é um ser racional e é uma razão
universal que rege o próprio mundo. Então, o ser humano precisa viver segundo a natureza, mas viver segundo a natureza, no fundo, é também viver segundo a razão. Porque a realidade é racional, o ser humano é um ser racional, então ele, como um ser racional, deve estar em sintonia com essa razão universal que rege o próprio mundo, com esse logos que rege a realidade. Então, o homem, como um ser racional, o que deve ter o princípio de comando da sua vida não são os seus sentimentos, inclinações ou paixões, mas é justamente a sua razão. Então, se o grande objetivo moral é se submeter a essa racionalidade do mundo, né, a essa racionalidade da natureza, porque tem um logos do mundo que rege esse próprio mundo, o ser humano, como um ser racional, é chamado, então, a descobrir e entender essa racionalidade do mundo, da própria natureza, e, no fundo, viver segundo a natureza é viver de acordo com essa razão do mundo, usando a própria razão, para estar em sintonia com essa razão universal, com essa razão do mundo. Logo, aqui nós vemos a grande figura do sábio no sentido estoico. Ou seja, o sábio, no fundo, é aquele que vai se apegar apenas à virtude e vai se desapegar de todos os outros bens. O que importa no fundo? É apenas a razão e ter uma vida conforme a razão, em sintonia com a própria racionalidade do real. Então o que importa no fundo é a razão, né? Que no fundo é a virtude. Ou seja, a virtude é justamente isso que está vinculado à razão. Ora, a partir dessas considerações, desse pano de fundo, dessas pressuposições, nós vemos que a obra de Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, vai justamente chamar a atenção para isso. Uma obra que foi escrita, né, a um autor, a uma pessoa que Sêneca conhecia, chamada Paulino, e se dirigindo a esse autor, que ocupava um alto cargo na burocracia imperial, Sêneca quer convencer então esse amigo a abandonar seu posto, né, e dedicar-se ao estudo da filosofia. Ou seja, Sêneca quer mostrar para ele que a vida, a existência, tem coisas muito mais profundas e amplas. E, portanto, o filosofar é uma coisa importante, necessária, e que ele não pode ficar preso ali apenas àquele trabalho, àquele posto que ele ocupa, né, no contexto burocrático, digamos assim. O ponto central da obra, né, a questão central, segundo Sêneca, é que a maioria das pessoas reclamam, se queixam da natureza. Essa malevolência da natureza, ou seja, no fundo, segundo Sêneca, a maioria das pessoas entendem que a natureza foi má, né? Por quê? Porque o espaço de tempo que nós temos é curto, ele passa muito rápido, ou seja, a vida é curta, é um instante, né? Eu nasci, me desenvolvo e de repente eu vejo que já não estou mais vivo. E Sêneca vai procurar mostrar que não é bem assim, ou seja, na realidade, não é que o tempo é curto ou que tudo isso é pouco, mas que no fundo, nós perdemos muito dele não sabendo empregar bem o próprio tempo. O problema não é que o tempo é curto, o problema é que muitas vezes eu perco tempo com coisas que são inúteis, né? Ou seja, eu não sei muitas vezes empregar bem o meu tempo. No fundo, Sêneca diz, o que lá no fundo leva as pessoas realmente a ficarem reclamando da natureza, como se a natureza não tivesse nela própria essa racionalidade, ou também toda ali uma dimensão divina, segundo os estoicos. Ele diz, o que leva as pessoas, por exemplo, a reclamarem é a avareza insaciável, né? É o apego às questões materiais, às riquezas, né? A dedicação a coisas inúteis, a embriaguez, a dependência em relação da opinião dos outros. Então ele vai dando vários exemplos. A pessoa que sempre quer trabalhar e fazer comércio com tudo, porque é o lucro, né? A busca também pela beleza do outro, da própria beleza, né? De uma maneira descontrolada. A inconstante leviandade,
alguns não definiram para onde dirigem a própria vida e, portanto, são surpreendidos pelo destino. Então veja quantas coisinhas Sêneca vai colocando aqui, né? Ou seja, as pessoas que estão preocupadas muito mais com os prazeres, as pessoas que estão apegadas a coisas inúteis, as pessoas que ficam tão preocupadas com o que os outros pensam, as pessoas que ficam ali só buscando o lucro, né, o prazer, uma beleza fugidia, né, que são inconstantes, levianas. Ou seja, a pessoa que não tem meta, a pessoa que não tem claro qual é o seu fim, o que ela realmente almeja, ou seja, ela está dirigindo a sua vida para onde? Ela simplesmente vai vivendo. E ele diz, mas o que é pior de tudo? Os vícios dominam as pessoas. Os vícios nos atacam e vão nos esmagando. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas muitas vezes elas não têm tempo para se analisar. Elas não têm tempo para fazer uma consideração sobre si mesmas. Essa falta de consideração sobre si, de parar, de pensar, de refletir, de analisar. Quem sou eu que realmente estou buscando? Ou seja, aí ele diz, o que é pior? Né? Muitos acabam deixando para depois. Ah, depois eu faço isso, depois eu vejo isso, depois eu me preocupo com isso. E ele diz, mas como, né, que você pode querer começar a viver lá depois de 50 anos de idade, por exemplo? Ou seja, depois eu faço isso, depois eu vejo aquilo. Ele diz, isso é loucura. Por quê? Porque você está contando com um futuro que é incerto. Você está achando que vai ter uma velhice. Você fica adiando as coisas, achando que você vai ter uma velhice, que você vai ter um futuro, e, portanto, essa pessoa tem um duplo problema aqui. Primeiro, ela está contando com uma coisa incerta. Ela está achando que vai ter um futuro e uma velhice, mas ela não sabe ao certo quando ela vai morrer. E o segundo problema, mesmo que ela tenha essa velhice, e supondo que vai ter, o que ela faz? Ela comete um segundo erro. Ela vai começando a viver tarde demais. E aí ele cita, de fato, vários exemplos ali da época dele, no entendimento dele, para corroborar isso daqui. Ou seja, para Sêneca, o grande problema, como bom estoico, né, é a escravidão das paixões. As paixões desordenadas vão tomando conta de nós. E como essas paixões vão tomando conta, o ser humano vai se ocupando. Ou seja, ele vai se ocupando e se preocupando com um monte de coisas. E aí ele não faz nada bem. Ou seja, por que ele não faz nada bem? Porque no fundo ele está tão ocupado e preocupado com coisas superficiais e inúteis, e aquilo que realmente é importante, vale a pena, ele acaba não tendo tempo para aquilo. Ele está tão preocupado e atormentado com tantas coisas que ele não tem tempo. Ou seja, ele não tem como estudar as artes liberais, ele não tem como saber eloquência, ele não tem como estudar filosofia e tantas coisas, segundo Sêneca, que são preciosas e importantíssimas. Não tem tempo para isso porque ele está ocupado e preocupado com várias coisas. Ou seja, ele não vive bem justamente porque está ocupado. Logo, Sêneca vai mostrar que nós precisamos aprender a viver. Não é que o tempo e a vida é curta. Nós precisamos aprender a viver e isso implica também aprender a morrer. Aprender que existe, né, um limite, existe uma finitude. O problema, segundo ele, é que, de fato, nós valorizamos muitas coisas, né? Nós valorizamos, ele diz, aluguéis, pensões, né? Elogios, poder, né? Mas ninguém dá valor ao próprio tempo, né? Então, tem uma frase dele que é bem interessante, que ele diz assim, ninguém devolverá teus anos, ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá. Não se elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei nem pelo apelo do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca desviará seu curso, nem o retardará. Que sucederá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por sua vez virá a morte, à qual deverás te entregar, queiras ou não.
Ou seja, é como a vida é isso. Então, no fundo, a grande questão é que nós não valorizamos o tempo que temos como deveríamos. Perdemos tempo com um monte de coisas secundárias e aquilo que seria essencial, que nos tornaria um ser humano melhor, que nos ajudaria a ter uma vida no bem e a viver bem, nós muitas vezes não valorizamos essas coisas, não valorizamos o próprio tempo e, portanto, não sabemos usá-lo corretamente. Logo, além de tudo isso, um dos maiores impedimentos para viver bem é essa expectativa, é esse exagero, né? Eu fico no amanhã e aí eu perco o presente. Eu me preocupo em demasia com o amanhã. E no fundo, ele diz, a vida, no fundo, ela tem 3 períodos. Aquilo que foi, o que foi é aquilo que é certo. O que é, nesse momento, é breve, passa. E o que virá, o futuro, é duvidoso. Então eu tenho o certo, o breve e o duvidoso. Eu tenho aquilo que já foi, eu tenho aquilo que é agora e eu tenho aquilo que talvez virá. Ora, o grande problema é que aquele homem, apegado em tantas coisas e ocupado e preocupado com tantas coisas, ele não pensa, por exemplo, sobre o passado. Ele não consegue parar e pensar sobre o passado e analisar tudo o que ele já viveu. O que ele fez de certo, mas também os seus erros. Os seus acertos, mas também os seus problemas. E como ele não pensa no passado, ele fica demasiadamente preocupado muitas vezes ali com o futuro, contando com uma coisa incerta, e ele acaba empregando de maneira inadequada o seu tempo. Ele não pensa o passado, não vive o presente como deveria e fica se apoiando no futuro incerto, né? Mas ele diz, o sábio, o verdadeiro sábio, ou seja, quem realmente já fez tantos estudos e reflexões, né, e foi entendendo essa realidade da vida e o que significa essa questão do tempo, ou seja, quem conseguiu se libertar dessas preocupações, né, Sêneca vai dizer, por que para essa pessoa a vida não seria longa? Ou seja, para quem se libertou das preocupações, a vida é longa. Porque na realidade, essa dimensão de ser longa da vida não depende simplesmente da quantidade de tempo que eu terei. Se eu vou viver 30 anos, 50 ou 90. A grande questão é se eu conseguir usar bem o tempo que eu tive, se eu conseguir, nesse tempo de existência, eu realmente busquei aquilo que é nobre, aquilo que é elevado e aquilo que faz com que eu seja um ser humano melhor. A questão da brevidade da vida, repito, não é uma questão apenas de quantidade de anos vivido, mas é também a questão da qualidade do tempo, o modo como eu vivencio, a maneira como eu uso esse tempo. Me parece que nós vivemos uma época que realmente nós temos que refletir muito isso, porque parece que as pessoas buscam cada vez mais simplesmente aquilo que é transitório, passageiro, prazeroso, né? E fica tão ocupado e preocupado com tantas coisas que o essencial, muitas vezes, passa despercebido. Né? Quantas vezes nós não valorizamos nem a família, nem Deus, nem as pessoas, e às vezes só valorizamos, né, aquilo que é fugidio, aquilo que não nos eleva. Quantas vezes também não temos tempo para ler, para estudar, e temos tempo para tantas outras coisas. Então pense nisso. Como você realmente está usando o seu tempo? Se você realmente gostou do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe, né, se inscreva aí no canal, né, que isso sempre nos ajuda. Um forte abraço, tudo de bom e bons estudos.